Boa noite, meu nome é Vitor. Eu vou começar apresentando sobre o código do servidor. Primeiramente, o que a gente fez foi declarar algumas variáveis que a gente vai usar ao decorrer do código, como a porta e o endereço de IP do cliente e do servidor, a probabilidade de perda, que é a perda aleatória que foi imposta no, no file lá, o nome e a mesa, a declaração do nome do cliente que está sendo atendido agora e a mesa que ele tá sentado. Depois disso a gente abre o socket e o que a gente faz, a gente declara primeiro duas funções, a receber e enviar. A função receber, primeiramente, ela seta a variável recebido como falsa e vai ficar tentando receber. A partir do momento que ela recebe, isso aqui é o gerador de perda aleatório, que é basicamente a gente gera um número e se for menor que a nossa probabilidade de perda, ele vai perder, ou seja, é uma coisa aleatória. Enfim, aí ele vai ficar tentando receber as mensagens até receber. Quando ele receber e confirmar o ACK, ele seta a variável como true e envia o ACK resposta. E depois disso, a gente sai do while quando for recebido e retorna o address port, que é o endereço do cliente, e o payload, que é o que ele recebeu. Tá. Agora, o enviar, basicamente, a gente vai dividir o nosso arquivo em tamanhos do buffer size, que é 1024, e vai ficar tentando enviar. Vai ficar enviando. E aí depois, a gente, enquanto não receber o ACK vai estar citado como falso, a gente vai continuar mandando. Aí, se tiver uma exceção por timeout, ele vai enviar uma duplicada. Se ele conseguir receber, ele seta o ACK como true e a gente sai do while. E para o ACK ser setado como true, ele tem que passar na verificação do ACK também. Agora, passando um pouco mais pro código em si da entrega 3, a gente vai ter o cardápio, que foi definido em 3 ingredientes, que é carbonara, R$80, risoto de camarão e ravioli. Aí, pra gente armazenar a conta, o quanto cada cliente cada cliente pediu, quanto ele pagou, a gente vai usar um código em Excel, .csv. Código não, um arquivo .csv. E a gente vai usar pandas pra administrar ele. Enfim, aí tá aqui ele vai aumentar ou diminuir dependendo do decorrer do código. Essa função checksum, que é basicamente que vocês disponibilizaram lá. E aí a função de criar o cabeçalho. Não tem nada de muito extraordinário aqui. Aí primeiramente a gente vai, essa parte do código, vai receber as 3 mensagens iniciais, que são o chefia, que é para ele começar. O nome e a mesa. Primeiro ele recebe o chefia, aí caso J é igual a 0, ou seja, ele está recebendo chefia, eu peço para ele digitar a mesa, se J for 1, digita o nome, e se não for nada, aí ele vai começar a pedir para o usuário digitar os comandos. Aí, o cardápio, quer dizer, a lista de comandos, a lista de ação é essa aqui. Cardápio, pedido, conta individual, enfim, aí vai ser printado aqui. Aí a gente seta o timeout do socket. E aí, esse while aqui, deixa eu... não vai dar pra colocar na tela só não. Enfim, esse while aqui, enquanto o pedido finalizado for falso, ele vai continuar. Ou seja, enquanto ele ainda não pediu a conta dele, porque eu interpretei que a gente vai ter 2 partes do código. A primeira parte vai ser ele fazendo o pedido e até pedir a conta e depois para pagar. Aí, essa primeira parte, que é para ele fazer o pedido, a gente vai receber o código do cliente, a mensagem que o cliente quer. Aí, caso escrever no def, eu vou explicar o que é essa variável aqui. Caso seja 1 ou cardápio, a gente vai enviar o cardápio. Se for 2 ou pedir, a gente vai setar essa variável e escrever dataframe como true. Por que isso? Porque se ele quer pedir, ele aperta 2, ele vai digitar novos números. Só que esses números são para fazer um pedido. Ou seja, ia dar erro se a gente deixasse tudo no mesmo if. Porque se ele fosse pedir o número 1, podia ser confundido com o pedido aqui de enviar cardápio. Enfim, aí se ele for o 2, que é o de pedir, ele vai setar o escrever def como true. E aí vai entrar nesse aqui. Que aí é basicamente, caso ele queira 1, vai ser o carbonara. Se for 2, vai ser risoto de camarão. E se for 3, vai ser ravioli. Basicamente isso.
Aí depois ele também pode pedir a conta individual dele e a conta da mesa. A conta individual eu basicamente filtrei os pedidos e eu filtrei no DataFrame as informações que a gente queria. E aí, que é o pedido, que é o nome do pedido. Cadê? Conta individual, que é o quanto ele vai pagar pelo pedido. E o pedido, que é o nome, né, do pedido. Aí, basicamente, a gente vai enviar uma mensagem com todos os pedidos e com todas os preços de cada pedido que ele fez. E além disso, a gente vai retornar um valor também. Tudo isso vai ser enviado em forma de string para o cliente. E no arquivo do cliente a gente printa na tela. Mas basicamente isso, ele vai colocar todas essas informações no string e vai enviar para o cliente. E aí o pedido finalizado vai ser igual a true, ou seja, ele já acabou o pedido dele, já acabou a oportunidade, a janela dele fazer o pedido, e agora ele vai ter que chegar na hora de pagar a conta. E no 6, que é a conta da mesa, basicamente o que ele vai fazer é a mesma coisa, só que em vez de ele filtrar só uma vez pelo nome, aqui na hora de filtrar pelo DataFrame, ele vai fazer um for em todos os nomes, que é os nomes únicos aqui. E aí para cada nome ele vai fazer o mesmo esquema daqui, vai colocar tudo no string de novo e vai enviar. Basicamente isso. E caso... E basicamente minha parte é essa. Pode ser Ítalo. No Vitor me pede. Boa noite. Meu nome é Douglas, eu vou continuar aqui a parte do servidor. Bom, esse if aqui, ele serve para calcular a conta da mesa total, mesmo que a gente não tenha entrado no if um pouco mais em cima, porque a gente vai precisar usar ali embaixo. Ok, agora nesse while aqui, a gente vai ficar recebendo algumas ações do cliente. A primeira seria pagar, simplesmente informa ele o valor que ele deve pagar. Na levantar, que seria a segunda, a gente checa se o dinheiro dele é suficiente, se sim, a gente encerra o programa e manda uma mensagem. Se não, a gente continua a receber ações e manda uma mensagem para ele. Se o cliente envia um valor a ser pago, a gente checa se esse valor que ele mandou, esse valor que ele tem, é maior, menor ou igual ao valor que ele precisa pagar. Se ele estiver dentro do esperado e maior que sua conta individual, a gente vai distribuir para os outros clientes. E o outro if, que seria um pouco mais em cima, que eu acabei confundindo, caso o valor seja maior que a conta da mesa, seja menor que sua conta dual, a gente recebe. E se o valor for exatamente igual, ele paga. Ok. Agora, nós temos aquela resposta ali, sim, o cardápio e o... É apenas sim cardápio, foi mal. Ok, no sim, a gente informa que ele pagou a conta. Se ele pedir o cardápio, a gente manda o cardápio. E, como última condição, a gente, se ele mandar algo fora do nosso padrão ali, a gente pede para ele informar de novo o que ele quer. Porque a gente não entendeu. Pronto, e depois a gente salva a conta. Esse arquivo aqui. Olá, meu nome é Ítalo, vou continuar aqui a apresentação onde o Dudu parou. É o seguinte, nessa primeira parte aqui, a gente vai começar colocando as declarações iniciais. Depois disso, a gente vai declarar duas funções aqui principais, que são enviar e receber. A função enviar, como o nome já diz, ela vai enviar o file, ou seja, ela vai dividir ele em várias partes. Essa parte aqui, ela vai enviar para o servidor. Enquanto ela não receber o ACK, ela vai ficar enviando até ela receber o ACK. Se ela não receber o ACK, esse loop aqui vai ser infinito e não vai sair daqui até receber o erro de timeout. Na função de receber, ele vai receber o pacote. Aqui, nesse if aqui, é o gerador de perda aleatório, que é aleatório. Como a gente declarou lá no início, as perdas, ele vai fazer justamente essa coisa aqui do random uniforme entre 0 e 1 e vai comparar com a probabilidade de perda. Basicamente é uma coisa aleatória aqui para ver se perdeu ou não. Aqui no receive ele vai tentar receber do servidor, no caso da entrada do servidor, e vai fazer a confirmação aqui do checksum. Se passar dessa confirmação, ela vai só enviar. Nessa função aqui, checksum e createHeader, basicamente vai criar o cabeçalho e aqui o checksum é para verificar. Nessa parte aqui, ele vai enviar as primeiras iniciais, que são chefia, mesa e nome. Tá, essa parte aqui é a parte do código, é para mostrar o tempo, a minutagem que foi enviada.
Aí, nessa cliente, ele vai digitar as palavras para iniciar, número da mesa e o nome. Aqui, nessa parte aqui, nesse while, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai vai ficar enviando o comando, as ações, ou seja, se ele for que ele for um aqui, ele quer receber o cardápio. Então, se digitar vai ter um input aqui. Então, vamos continuar. Se ele digitar 3 ou 6 e o escolhendo for igual a false, o que é que esse escolhendo, essa variável escolhendo? Quando ele virar 2, que é escolher, ou seja, vamos pedir para o cliente digitar o produto que ele quer escolher, ou seja, o produto do cardápio. Então, com o 2, que é o escolher do produto, então ele vai fazer essa distinção para não dar erro no nosso input, no nosso código. E é isso que a gente vai fazer. Quando escolhendo for true, ele vai entrar nesse if aqui, que na verdade ele não vai entrar aqui, porque não é ação de pedido finalizado, ele não está pedindo a conta, ele está fazendo de pedir os pedidos, ele está querendo a comida dele. Aí ele vai no outro pedido aqui, nesse if aqui que eu estou marcando, nesse auxiliar, caso ele entre aqui, estamos justificando o que foi pedido, o laço que foi pedido. Então a gente seta as ambas variáveis para não dar problema. Caso essa função auxiliar ela seja igual a 1, ele está no laço que ele está fazendo o pedido. O que isso quer dizer, esse laço que está fazendo o pedido? A gente vai mudar o escolhendo para falso, que o que a gente poderia fazendo aqui é o que não daria erro no código, não daria conflito no código. Quando a gente seta esse escolhendo para falso. É basicamente para auxiliar e não dar erro em si no código. Aí, nessa hora que ele está setando pro 1, se o escolhendo for igual a true, ele vai mudar o auxiliar para 1 e é basicamente isso. Ele vai ficar fazendo os pedidos dele com o auxiliar que é 1, ele vai evitar que tenha erros. Caso seja ação, ele vai entrar aqui, porque o escolhendo vai ser igual a falso. Se for ação e não tiver escolhendo, ele vai entrar aqui. Tá, ele vai estar ou recebendo a conta, ou ele vai estar recebendo o cardápio, mas não vai estar escolhendo os pedidos dele. Vamos continuar. Nesse último while aqui, valendo. Olá, eu sou o Daniel e vou apresentar agora o resto do código. É o seguinte, a gente passou da fase inicial de fazer o pedido da conta e etc. Aí agora vai ter que chegar a hora de pagar. Que é justamente esse while true. A gente vai pedir para digitar uma ação, podendo ser ela levantar ou pagar. E aí a gente vai enviar essa mensagem para o servidor. E o servidor vai analisar se ele tem dinheiro suficiente, se não tem, e vai mandar essa mensagem de volta para o cliente. O mesmo cliente vai printar essa mensagem de volta junto com data, que é a hora atual. O ato vai acabar quando tem pode ser pegando que o cliente já pagou porque a gente botou um levantar. Eu volto sempre e acontece só quando o cliente botou um levantar. O suficiente, a conta já vai estar paga. Logo, a gente já pode acabar o código. Basicamente é que o nosso código acaba. Nossa.